Eu sou natural de Recife, Pernambuco. O meu primeiro contato com a Jane Austen foi quando eu estudava na cultura inglesa e aí era necessário que eu lesse um livro em inglês. E aí eu fui à biblioteca procurar um livro e aí o título já me chamou a atenção, né? Orgulho e Preconceito, esse livro deve ser bom. E a minha intuição estava certa. Quando eu comecei a ler o livro, me deparei com as ironias de Jane Austen, já me apaixonei de vez por ela e continuei me interessando, interessado em tudo que dissesse respeito a Jane Austen. Eu passei a integrar a JASBRA a partir do Encontro Nacional em comemoração ao bicentenário de publicação de Razão e Sensibilidade de 2011, que foi realizado lá na minha cidade natal. Foi quando eu conheci essas pessoas maravilhosas como a Adriana Salles, a Cláudia Cristino, a Luciana Darcy, que é a coordenadora local lá da JASBRA, e desde então eu segui conhecendo outras pessoas interessantes e maravilhosas que têm esse ponto em comum comigo, que é essa paixão por Jane Austen. Uma coisa que eu queria pontuar é que, diferentemente da maioria de vocês aí, eu não sou acadêmico, não sou formado em letras e não tenho sequer a expertise da regência de sala de aula. Então, sejam benevolentes comigo, pelo amor de Deus. Já é um desafio grande estar aqui, né? O tema que eu trouxe para apresentar é a problemática... Deixa eu fazer uma parêntese, nós vamos ser benevolentes como Catarina de Burgh, tá bom? Ela não é benevolente, então... Eu precisava ter a altivez de Elizabeth Bennet. O tema que eu trouxe para apresentar é a problemática da distribuição de riqueza retratada nas obras de Jane Austen. E eu queria começar a apresentação explicando como eu tomei a decisão por esse tema. E foram dois fatos. O primeiro fato é que num dos mais recentes encontros do Clube do Livro local, em que a gente discutiu o livro Fahrenheit 451, que é um livro que faz uma projeção de futuro em que os bombeiros estariam incumbidos de queimar livros. Basicamente, esse é o mote da história. E aí, uma professora de literatura da Escola Americana do Recife, num dos comentários dela, ela falou que ouviu rumores que existia uma proposta de retirada de livros ficcionais do ensino regular. Uma proposta que pra gente parece esdrúxula e absurda, né? Mas diante das sucessivas mutilações que a gente tem assistido a educação sofrer, não parece algo tão espantoso. Isso aí, claro, é o meu fora-tender também, né? Enfim, aí isso a gente fica preocupado e é uma coisa alarmante, principalmente para nós que amamos os livros, a gente que sabe da importância dos livros, deles, para a nossa, a importância para nós, né, que eles tiveram para nós e para tantas pessoas, e é algo que realmente me deixou preocupado. Então já um ponto da minha escolha foi a defesa do livro mesmo, porque os livros, como sabemos, o livro é um aparelho de subjetivação. Ele põe o leitor em contato com a linguagem discursiva, ele desenvolve raciocínio no sentido reflexivo, ele proporciona um pensamento que se constrói ao longo do tempo, você se dedica, você se prostra diante do livro, se dedica, perde horas e se concentra. Então tem até questão corporal mesmo, né, no livro. Ele inspira a imaginação e a criatividade, e aí o meu ponto, né? Em alguns livros em especial, além de tudo isso, eles, quando concebidos a partir de experiências pessoais do autor ou de sua visão crítica em relação à realidade que o cerca, eles se tornam, a depender da perspicácia e da competência do autor, em uma fabulosa ferramenta para apoiar a compreensão de contextos históricos, políticos, econômicos e sociais. E aí eu enquadro os livros de Jane Austen justamente nessa classificação aí. Eles nos dão informações preciosas sobre a realidade em que ela vivia. E ela acabou presenteando a humanidade, né? Aquela escritora inglesa do período regencial, Sociedade Rural Inglesa, nos presenteou com esse legado de histórias maravilhosas, onde ela expõe a sua visão crítica daquela sociedade rural. Bom, o segundo ponto no início do ano, acho mais ou menos, eu estava, após ler vários romances, eu disse, não, eu vou ler um livro técnico. E aí, na livraria, comprei o livro O Capital no Século XXI,
do economista francês Thomas Piketty, um dos mais badalados da atualidade. Então, vou ler o livro técnico. E aí eu começo a ler o livro técnico e eis que tenho a grata surpresa de me deparar com o seguinte: em determinado momento, quando o Piketty está discorrendo sobre a questão, a legitimidade de fontes, né? Porque ele está tecendo críticas a seus colegas que advogam pelo monopólio dos economistas em relação ao tema, a distribuição de riqueza. Aí tece severas críticas, porque no entendimento dele, que coincide com a minha opinião também, o olhar de outras ciências, como filosofia, sociologia, história, entre outras, é muito bem-vindo e apenas engrandece o debate. E aí ele arrebata essa colocação dele dizendo o seguinte, aliás, inclusive, a literatura, sobretudo os romances de Jane Austen e Honoré de Balzac, eles conseguem expor a problemática da distribuição de riqueza a partir de como isso afetava os comportamentos, as escolhas, inclusive os enlaces matrimoniais, de uma forma que nenhum tratado de economia e nenhuma análise estatística é capaz de fazer. Então, assim, foi uma coisa de arrepiar, sabe? Eu sei que a maioria aqui se arrepiaria quando eu vejo, não é possível. Eu saí da literatura para entrar no negócio técnico e de repente a literatura volta, né? E assim, eu achei fantástico. É o que a gente falou um pouco ontem, na verdade. Pois é, vocês estavam falando, eles está suscitando debate, porque eu vou ficar até calado. Não, espera! Para! Mas enfim. E aí, assim, é uma coisa fantástica. E outra coisa, o Piketty, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele é fã da Jane Austen, não é possível. Porque ele é recorrente, o livro todo ele vai citando, faz comparações, faz cálculos. Ontem eu vi, a Adriana estava falando, não sei quanto em termos atuais, qual seria o valor. Ele faz esses cálculos assim. Ele fala, não, o Mr. Darcy provavelmente teria uma renda de centenas e milhares de euros, não sei o que, ele faz os cálculos lá, né? E o tempo todo ele faz, contextualizando, ele cita os personagens do Manso. Assim, eu vi ele citando 3 livros, o tempo todo. Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Manso Park. Esses 3 livros ele cita o tempo todo no decorrer do livro. E embora o título seja do Capital do século XXI, ele faz toda uma retrospectiva da transformação do capital desde o século XVIII. E aí, nessa passagem, ele cita Austen e Balzac como fontes legítimas para o estudo da questão da distribuição da riqueza. Ele diz que ele fica impressionado e louva a precisão das informações dos padrões de vida e de níveis de fortuna dos diferentes grupos sociais que os escritores apresentam, né? Da sua época. E ele afirma que esses 2 escritores tinham conhecimento íntimo da hierarquia de riqueza em suas sociedades e que eles compreendiam os contornos ocultos da riqueza e seus desdobramentos implacáveis sobre a vida das pessoas. Então ele falava como essa problemática da distribuição, assim, diz que os escritores eles conseguiam, através das suas histórias, dos dramas das personagens, revelar, retratar como esse problema da concentração, que é basicamente o problema da distribuição de riqueza é a concentração de renda na mão de poucos. Como isso afetava a vida dessas pessoas. Bom, aí agora vamos dar uma olhada de como é que era alguns aspectos relevantes da economia na época do período regencial de Jane Austen. O primeiro ponto que é importante é a questão das terras. As terras, que no início do século XVIII, elas representavam praticamente 3/4 da riqueza do Reino Unido. E gradativamente foi diminuindo, né, porque afinal de contas estava em curso era a Revolução Industrial. Então começaram a diminuir um pouco a participação, mas ainda no período regencial ela era uma coisa muito expressiva no total da riqueza do Reino Unido. E por isso mesmo, e principalmente como Jane Austen ela fazia parte da sociedade rural inglesa, então assim, a realidade dela da concentração de renda nesse local era justamente os proprietários de terra. Esses eram os donos do capital, os que tinham a concentração da renda. E aí, não à toa, o tempo todo esses são citados: Nolan, Pemberley, Hatfield. Então, e esses são os detentores que estão onde se concentram a renda nas histórias. Outro dado interessante em relação à economia do período regencial é que Inglaterra e França viviam em conflito entre si e em conflito com outros países, outros estados também. E aí, em relação ao Reino Unido especificamente,
eles tiveram a questão da guerra da independência americana, as guerras napoleônicas, e tudo isso exigia um financiamento. E não é muito diferente do que é hoje. Precisar de financiamento, era preciso captar esses recursos através da emissão de títulos públicos. E aí, a dívida pública, né, ou seja, a dívida pela emissão desses títulos, que era em 1700, 1720, representava 50% da renda nacional, em 1760, 1770 já representava 100%, e no período regencial, que vai de 1810, ele já representava 200% da renda nacional. Ou seja, eles estavam numa trajetória de endividamento chegando a níveis insustentáveis. Isso explica também que basicamente eram duas grandes formas de renda que existia na época. Era a renda fundiária, decorrente das terras, e a renda através dos juros pagos dos títulos públicos. Então, a gente, como eu falei, né, tinha essas duas matizes de riqueza. Os rendimentos fundiários e os rendimentos do juros da dívida pública, que normalmente se concentravam na mesma pessoa. Quem tinha dinheiro, que também investia em títulos públicos, e tinha haveria essa renda também. Os rendimentos fundiários é uma coisa muito clara lá nos livros de Jane Austen. O do rendimento de juros da dívida pública, ele aparece, acho que, razão e sensibilidade, acho que as irmãs Dashwood, elas se contentavam com um pouco do rendimento originário desses títulos de dívida pública que eles sobraram para ela. Um outro ponto interessante aí, que acho que já foi até tratado ontem, é a questão da profunda desigualdade entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos do capital. Né? É tão chocante isso que em Jane Austen você praticamente os protagonistas não trabalham. Aliás, trabalhar é uma coisa até deplorável, né? É um declínio social você trabalhar. Então, isso por si só isso já denota uma disparidade, uma distorção muito grande na distribuição de riqueza. Né? A ponto que os personagens sequer precisavam trabalhar. Dificilmente você tem alguém que trabalhe lá. Eu acho que alguns raros exemplos, como o Capitão Wentworth, que foi para a guerra, mas normalmente são proprietários, são rentistas, basicamente.